Olá menino, olá menina, bem-vindos ao canal Além do que se vê. Tudo que vai além dos sentidos, que transcende a visão e, portanto, além do que se vê, interessa a esse canal. Tá chegando agora, novato no pedaço, dá uma clicada aqui embaixo no botão inscrever-se para colar com a gente e ficar aí juntinho em todos os vídeos com a gente. Hoje o tema vai ser sobre a entrada e a saída dos terreiros, ou seja, o perigo que existe em você entrar para a Umbanda, né? E aí, esse perigo de entrar tem a ver com a saída, porque as pessoas dizem o seguinte, que aquele que entra no terreiro de Umbanda, aquele que entra para a corrente, né? E que sai, a vida da pessoa vira uma desgraça. Nem se fala, dizem que nem se deve pronunciar essa palavra, né? Vira uma coisa horrível. Da onde vem isso? Tem fundamento? Não tem? Então eu resolvi gravar um vídeo para esclarecer, né? Uma vez que hoje de manhã eu estava conversando aqui com a minha filha de santo, a Papoula. Beijo para ela, que ela assiste todos os vídeos, né? Também eu sou chato e faço todo mundo assistir. Então, tem meus filhos de santo que assistir, ué! Para poder se instruir, para poder aprender, né? Vamos lá. Então, o que acontece? Nós estávamos conversando e aí eu me lembrei disso, o quanto as pessoas são equivocadas quanto a essa noção. Então, muita gente às vezes ouve falar, fulana vai entrar para o terreiro de Umbanda, e sempre chega alguém e fala, tem certeza que vai entrar? Se você entrar, depois você sair, sua vida vira de cabeça para baixo, aquilo é perigoso, cuidado. Afinal de contas, existe um perigo na Umbanda? Existe algum perigo na Umbanda, né? A Umbanda é perigosa? Será? Então vamos entender aí qual é o perigo de sair do terreiro de Umbanda e qual é o perigo também de estar no terreiro de Umbanda. E todo esse perigo, toda essa situação tem a ver com a mediunidade, né? A gente tem que entender o que as pessoas estão fazendo lá, dentro do terreiro de Umbanda. E a resposta é simples. Normalmente, dentro do terreiro de Umbanda, o que as pessoas estão fazendo é buscando usar da sua capacidade mediúnica para servir de instrumento para que a espiritualidade maior, para que os amigos espirituais façam a caridade. Usem o corpo dos médiuns para levar a paz, levar a possibilidade de que a pessoa acorde e faça sua reforma íntima. Ou seja, o objetivo dos guias estarem ali trabalhando é fazer com que cada um tenha um clique para poder reformular, ver aonde que eu estou errando, onde que eu posso fazer melhor. Teoricamente, né? Esse é o objetivo, né? O que cada um está fazendo por aí, né? Se titulando Umbanda e não sendo, aí já é outra coisa. Mas o objetivo maior, certamente é esse. Então, vamos lá. Quanto a cada um, né, que entra para o terreiro de Umbanda, tem o seu dom da mediunidade trabalhado. Como assim tem o dom da sua mediunidade trabalhado? Ele pega e ele se abre para o plano espiritual, ou seja, conforme a pessoa está ali dentro, ela tem, fora os que já chegam com esses canais abertos, mas normalmente a pessoa quando está dentro da corrente, ela vai tendo a sua mediunidade cada vez mais aflorada, ou seja, ela fica cada vez mais sensível ao plano espiritual. E como assim? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a sua antena vai ficando cada vez mais, né, possível de captar as ondas que existem, as ondulações que existem, as transmissões que estão sendo feitas a nível, né, etéreo, a nível não material dos amigos espirituais. Ou seja, a partir do momento em que você está num lugar em que a sua mediunidade está sendo trabalhada, ou seja, que você está ali dentro da corrente, que você está... Ainda estou falando até mesmo daqueles que não incorporam. Só da pessoa estar dentro do espaço do terreiro, está ali, os pontos estão sendo cantados. O que são os pontos? Pontos, né, para quem não sabe, né, são as nossas músicas, que tem a batida do tambor, são cantadas, isso tem um efeito de um mantra. Isso mexe com os nossos centros de força, os nossos chakras. Ou seja, só de você estar ali dentro, participando, você ser um membro da casa, você está tendo, através dos cânticos, através das batidas, através das vibrações sonoras que estão rolando ali, os seus centros de força estão sendo trabalhados, porque estão rodando, né? Ficam rodando o tempo todo, nós temos centros de força, estão rodando o tempo todo, fazendo as trocas entre a gente e o etéreo, entre a gente e o espiritual. Então, só de você estar participando, só de você estar ali dentro, trabalhando, conversando com as entidades, ainda que você não esteja incorporando diretamente,
você está tendo, sim, uma mudança significativa no seu corpo espiritual, na sua glândula pineal, que é aquela, se você pegar, né, e fizer assim, ó, no meio da sua testa e no meio da sua cabeça, duas retas, elas vão se encontrar numa glândula, uma glândulazinha, tamanho de uma ervilhazinha chamada glândula pineal. Essa glândula, ela tem uma ligação estreita com as relações entre os encarnados e os desencarnados, ou seja, ela está sendo ali trabalhada. Então, só que você pertencer a uma casa, pertencer a uma corrente, você está se colocando numa situação tal que você está sendo uma antena para o outro plano. Então, daí que começa o problema, né? É aquela história, né? Aonde passa um boi, passa uma boiada, aquela história. A gente, quando é médium, a gente não é médium só da espiritualidade superior. De jeito nenhum. Médium é médium. A palavra médium quer dizer ponte. Aquele que serve de ponte. Ponte de intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual. Então, olha só o que eu vou dizer. Preste atenção. A partir do momento que você é ponte, a partir do momento que a tua mediunidade ela está aflorada por esse processo, você vai sintonizar os espíritos de acordo com o teu pensamento, de acordo com a tua vibração, de acordo com o que você emite. Então, não basta você abrir a porta da tua casa. Ao abrir a porta da tua casa e deixar a porta aberta, você tem que estar firme em escolher quem entra e quem não deve entrar na tua casa. E aí quem faz esse processo de decidir quem entra e quem não entra são os nossos pensamentos. De acordo com o tipo de vibração que a gente está emitindo, é o tipo de sintonia que a gente está tendo. Se você quer observar quem são os seus amigos espirituais, observa a qualidade dos seus pensamentos ao longo do dia. Que tipo de pensamento você está emitindo? Seu pensamento de amor, seu pensamento de bem ao próximo, seu pensamento de benevolência. Então, olha só, entrar para o terreiro de Umbanda, para qualquer um que seja, é uma grande responsabilidade, sim. Né? Porque a partir do momento que você está ali, no meio da corrente, você está mexendo com os seus centros de força, você está, mas assim, Júlio, meu Deus do céu, então, agora eu fiquei para falar, agora eu não vou querer saber mais disso não, para que eu vou querer mexer com quem está quieto? Pois é, o negócio, normalmente aquele negócio não está quieto. Por experiência aí, liderando a casa há um bom tempo, a maioria das pessoas que chegam até a gente já estão com os canais aí bem abertos, né? Então tem aquela frase, ou vai pelo amor ou vai pela dor, porque a gente já traz a missão do plano espiritual de trabalho. Então quando a gente chega, alguns querem fugir, né? Querem fugir, vai acontecendo tanta coisa, que a pessoa chega um momento que não tem jeito, tem que buscar o trabalho, tem que buscar ajuda, tem que buscar o terreiro para poder desenvolver, aí ó, poder desenvolver minha mediunidade, poder trabalhar, né, isso daí. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a partir do momento que a sua mediunidade ela está sendo trabalhada, a gente, inclusive, é bom explicar o seguinte, existe o espiritismo, ele não é Umbanda, são religiões distintas, mas a Umbanda, ela engloba vários postulados espíritas, porque quem escreveu o espiritismo foram os espíritos. Allan Kardec é o codificador, ele só pegou o que os espíritos disseram em vários lugares e juntou. Mas quem ditou a doutrina dos espíritos foram os espíritos. Então, olha só a importância do que eu vou dizer agora. A mediunidade é a capacidade de percepção do plano espiritual. Médium, que a gente fala normalmente, é aquele que tem a percepção ostensiva, ou seja, a percepção consciente. Ou seja, eu estou aqui, eu sei que o espírito está ali porque eu estou vendo, eu sei que o espírito está aqui porque eu estou ouvindo, eu sei que o espírito está aqui porque eu estou sentindo o cheiro, eu sei que o espírito está aqui porque eu senti um arrepio. E isso se caracteriza a mediunidade. Ou incorpora psicofonia, usa a voz do médium, aparelho fonador para poder falar. Então isso é psicofonia. Mas não é só isso, dessa maneira que os espíritos atuam. Os espíritos também atuam através dos pensamentos. Muitas das vezes aquelas vozes que tem dentro da cabeça da gente, né, além da nossa própria, são entidades do plano espiritual. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, né, que é um desses livros, que Kardec perguntou e os espíritos responderam. A pergunta foi, né, influenciam os espíritos,
né, das nossas vidas? Resposta: muito mais do que imagineis, porque de ordinário quer dizer normalmente, são eles que vos dirigem, quer dizer, são eles que tomam as decisões por nós. Ou seja, independente de você estar incorporando ou não estar incorporando, independente de qualquer coisa, a mediunidade, se a gente colocar até nível inconsciente, ela está sendo efetuada por todo mundo está sendo ponte o tempo todo do plano espiritual. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui, para arrematar a história, é o seguinte: ao entrar para um terreiro de Umbanda, o que é muito importante você fazer é você se evangelizar, você buscar Jesus, você buscar ter pensamentos elevados, você buscar ter uma outra visão de mundo, você buscar, porque é o seguinte, como eu disse, a porta de uma casa aberta. E aí, como a porta da casa está aberta, e você não ficar ali na porta tomando conta, vai entrar quem quiser. E aí a história de entrar quem quiser fica uma situação bem complicada, porque se a porta está aberta e entra quem quiser, pode entrar até, né, pessoas mal intencionadas e tudo mais. Então, a partir do momento que você começou o seu trabalho mediúnico, o ideal é que você comece um trabalho urgente de evangelização, de estudo do evangelho, de buscar, porque Jesus é o nosso modelo maior de vida, né? O Livro dos Espíritos também traz essa questão. Qual o maior modelo e guia para a humanidade? A menor resposta desse livro é uma palavra só: Jesus. Então, o que quer dizer isso? Modelo é alguém que a gente deve seguir. Então, assim, o padrão, né? A gente deve buscar ver como que Jesus reagiu nas situações e buscarmos reagir parecido, porque isso vai fazer com que a gente evolua, vai fazer com que a gente... Esse é um mapa para a felicidade, né? Um mapa para a gente se internalizar, a gente buscar a paz interior através de atitudes benevolentes, não a gente deixar as coisas soltas, né? Então, assim, o perigo que existe, que o pessoal fala que é muito perigoso e tudo mais, não é que seja perigoso. Você se torna mais sensível ao plano espiritual. E se você se torna mais sensível, você tem que ter uma responsabilidade de tomar conta do que você está, né, gerindo em pensamento. Agora, eu tenho uma coisa para te dizer: independente de você estar dentro do terreiro de Umbanda ou não, você está atraindo constantemente para a tua vida o que você está pensando, o que você está vibrando. Então, assim, pelo menos já dentro do terreiro, tem uns guias para poderem te auxiliar nesse processo de você estar nivelando com o alto. Porque aqui fora é solto. Agora vamos falar da contrapartida. Quando sai, né? Qual o perigo de quando sai? A pessoa está no terreiro de Umbanda, às vezes os filhos de santo, Júnior, encheu o saco a tua cara, quero ir embora. Não, pode acontecer, mas a pessoa não vai falar, né, que encheu o saco. Normalmente não falam, né? Inclusive é uma grande bobagem a pessoa ficar de mal, não querer olhar na cara de quem sai. Né? Eu, por exemplo, sou amigo de todos os meus... Nem existe essa palavra, né? Ex-filhos de santo, as pessoas que saíram. Gosto deles, são meus amigos. Inclusive, incentivo todo mundo a continuar amigo dessas pessoas. Porque não é só porque a pessoa não está no mesmo caminho que você, que ela é uma pessoa. Que negócio é esse? Que absurdo é esse? Pô. Então, conforme eu estava dizendo, é o seguinte: o perigo de sair é o seguinte: você mexeu nos seus canais mediúnicos. Os canais mediúnicos estão abertos. E você decidiu sair. Não quero mais fazer parte da Umbanda. Nem seu terreiro. Vou para o terreiro, não. Vou para lugar nenhum. Vou ficar... Aí, o perigo que existe nisso está naquilo que eu falei. Quando você está dentro de algum lugar religioso que busca a tua mente para positividade, para luz, você está mais sensível, você vai atrair luz e vai estar tranquilo. Agora, a partir do momento que você não está em lugar nenhum, você tem que ter uma disciplina muito grande para que você, internamente, sozinho... Porque olha só, gente, você gosta de dizer que tem que estar na Umbanda. Se não tiver na Umbanda, tua vida vai se destruir, não sei o quê. Não existe. Isso é palhaçada, isso é bobagem. É coisa que as pessoas falam por aí para poder... Não existe. Deus, ele está com você aqui dentro, no teu coração. Você não precisa estar em lugar nenhum. Você não precisa estar em lugar nenhum. Mas o lugar onde você se encontra... Uma vez eu perguntei a um amigo espiritualista, por que tinha tantas religiões se Deus é um só? E a resposta é a seguinte: porque os homens são diferentes. Então as religiões não é para encontrar exatamente Deus, mas a própria pessoa. Tem um lugar onde você se encontra. E se encontrando, você encontra Deus. Então, olha só. Olha a preciosidade desse ensinamento. Ainda que você esteja em casa, ainda que você esteja sozinho e tudo mais, você conseguir manter o teu pensamento reto com Deus, elevado, buscando, né? Tranquilo, não existe problema nenhum. O problema é que a maioria das pessoas
não é bem assim, né? Então, esse que é o perigo aí, né? Agora, perigo maior ainda é você ficar com o teu canal aberto e fora da Umbanda. Porque aí, tipo assim, você tá com o canal aberto, fora da Umbanda e fora de religião nenhuma, e a medida das cada vez mais aflorando e a coisa ficando cada vez mais, e você incorporando meio aí é perigoso, é nesse sentido que eu tô dizendo. Agora, se você aprender a se controlar, se você aprender a se conter, não tem necessidade de estar em lugar nenhum. A sua necessidade é de estar em paz com você mesmo, de estar com Deus no seu coração, de estar em paz. E isso é possível em qualquer lugar. Agora, missão é missão. Se você sente esse chamado com Umbanda, não é por acaso. Nada é por acaso. Então, para que lutar contra a natureza, não é verdade? A natureza sempre vence. Né? Você vai nadar contra o rio. O que vai acontecer? Uma hora você vai cansar e o rio. Santo Cunaré, meu caboclo, gosta desse exemplo. Você está nadando contra o rio. E aí você vai nadar. Vai nadar o quanto você quiser. Uma hora você vai cansar e a água do rio vai te levar. Então, se é o teu caminho, é melhor você nadar a favor da correnteza, que aí vai mais rápido e vai, né, mais suave, né, sem você se cansar à toa desnecessariamente. Então, acho que vale a pena uma reflexão sobre tudo isso que eu falei aí, né? O pensamento tem que estar em Jesus, o pensamento tem que estar em Deus. O fundamental é esse, é nivelamento com o alto, com a espiritualidade maior, com a luz, com o amor, com a caridade, com a paz. Qualquer coisa diferente disso é vaidade, qualquer coisa diferente disso pode conectar. Entenderam agora porque tem pessoas que às vezes entram para terreiros que tem por aí, e aí sim a vida delas dá toda para trás, como falo por aí, né? Nossa, eu entrei para lá, minha vida destruiu toda, ficou toda, deu tudo ruim, não sei o que lá. Mas por que deu tudo ruim? Acho que deu tudo ruim. Nunca dá tudo ruim por causa das coisas em volta só. É porque a pessoa estava numa sintonia baixa, entra num lugar que faz o bem, faz o mal. Isso não é Umbanda. Mas dizem que está lá escrito lá, Umbanda. Mas não é. Né? A pessoa está crente, está no terreiro de Umbanda, depois que eu entrei para Umbanda, minha vida deu toda errada. Como é que é nesse seu terreiro? A gente fazia coisa para separar os outros, a gente quebrava o braço dos outros, quebrava a perna, fazia o caldeirão sem fundo, né? Igual vocês falam por aí. Então, é a lei do retorno. Você faz, volta para você. Isso não é Umbanda. A Umbanda se destina ao amor, à caridade, à pureza. Então vamos pensar nisso daí, né? Vamos assumir as nossas responsabilidades e entrar para a Umbanda com o pé firme. Eu creio que o maior perigo de todos que existe em entrar para o terreiro de Umbanda é você se apaixonar, porque isso é um caminho sem volta. Ó, beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima e até mais. Tchau!